probably say probably say if you tell me what am I supposed to do, I'll forget you. Nothing's gonna change my love to you. Rhythm's gonna hustle, but it doesn't kill. Yeah, understand, girl. Como você se prepara para o Enem e para o vestibular? Quais são as suas principais matérias que você se dedica? Preparo para esse tipo de prova, né, que são provas importantes para minha carreira, para minha vida, estudando sem contar o período que a gente estuda na escola, eu estudo outras 4 horas por dia, né? Eu estudo das 6 às 10, né? Lendo de todo tipo de matéria, principalmente as matérias que eu tenho mais dificuldade, que é matemática e física. E depois disso eu leio os livros à vontade, qualquer livro de minha escolha. Você segue alguém como exemplo para a sua escolha da profissão? Não, eu acho que não tem muitas pessoas na minha área, assim, que eu quero seguir, que é engenharia mecânica. Muitas pessoas que ficou famoso, então eu não sigo ninguém, assim, além da minha vontade própria. Quais pontos você elencou para escolher a sua futura profissão? Eu usei esses pontos. Primeiro que é uma profissão que traz um certo dinheiro, uma profissão que eu gosto, que está trabalhando com máquinas, essas coisas, desenhos, planos, essas coisas assim. É uma área que eu gosto muito, tirando a área do cálculo, mas a área teórica, essas partes, é uma parte que me atrai, né? É a coisa da engenharia mecânica que me atrai muito, são essas partes, estar mexendo no meio de máquinas, essas coisas assim. E na área de desenhos, de planejamentos e entre outras coisas. É por isso que eu escolhi. Algum momento você se sentiu pressionado pela sua família? Como? A gente se sente pressionado pela família o tempo todo, né? A família gasta muito dinheiro com a gente em escolas boas como essa. Então precisamos estar fazendo valer esse dinheiro, né? A gente precisa estar se esforçando e estudando para fazer valer o dinheiro. Os pais pressionam assim, primeiro porque eles querem retorno, né? E segundo que eles querem um futuro bom pra gente. Então tem sempre uma pressão por parte da família, principalmente dos pais. Você segue alguém como exemplo para a escolha da sua profissão? Não, eu não sigo ninguém para a escolha da minha profissão. Quais são os pontos que você elencou para a escolha da sua profissão? Questão financeira, gosto? Bom, além de gostar muito das matérias que eu vou estudar, que é matemática, química e física, também tem a questão financeira, que ganha até consideravelmente bem. Em algum momento você se sentiu pressionado pela sua família? Como? Não, minha família principalmente... Não, minha mãe e meu pai, eles sempre apoiaram na minha decisão. Você influencia ou já influenciou na escolha profissional de seus filhos? Bom, ainda eu não cheguei nessa etapa da minha vida, meus filhos ainda estão pequenos. Mas, por exemplo, na vida dos meus alunos, eu sempre busco sugerir a eles que eles façam aquilo que lhes dá prazer, aquilo que lhes agrada, uma vez que quando a gente está contente, a gente trabalha bem e o salário, ou seja, a remuneração é uma consequência de um bom trabalho desenvolvido. Se seu filho escolhesse uma profissão que não fosse tão remunerada, mas fosse o sonho dele, como você reagiria? Eu ficaria muito feliz, como eu disse agora nessa pergunta anterior, que quando a gente faz o que gosta, o salário é só uma consequência daquilo que a gente conquista com o esforço do nosso trabalho. E o que eu faria, por exemplo, para ele poder melhorar a remuneração? Influenciaria ele a buscar novos cursos dentro da área, para que aí dentro das empresas que ele estivesse atuando, ele pudesse então melhorar a sua satisfação profissional, financeiramente falando. Mas se não fosse o caso,
né, somente mesmo aconselharia ele a permanecer sempre persistente e confiante no trabalho. Você gostaria que seu filho escolhesse a mesma profissão que a sua? Não. Eu escolheria que ele tivesse uma vida diferente, que ele tivesse uma realidade diferente, porque a profissão que a gente desenvolve hoje, ela é, digamos que, prazerosa, enquanto você tem a situação da relação humana com o aluno, com o colega de trabalho. O ambiente escolar é muito gostoso, mas a profissão em si, em nível nacional, global, né, aliás, global não, é Brasil mesmo, falando de Brasil, ela é muito ingrata a profissão. Nós trabalhamos muito, recebemos pouco e não temos direito a muitas coisas, não. O período que nós passamos dentro de sala de aula, na verdade, eu digo que não é o nosso trabalho. O nosso trabalho foi feito fora, em casa. O período em que nós estamos dentro de sala de aula, nós estamos simplesmente cumprindo hora e passando ao nosso aluno aquilo que foi trabalhado fora da sala de aula. Então, por esse motivo, eu julgo que o professor no Brasil, ele é muito desvalorizado. Por isso a gente vê, por exemplo, tantas greves, tantas manifestações, falando não só do professor, a gente percebe assim, a classe que está na margem, o professor, o policial, a massa. A massa em si, hoje, ela serve mesmo, para ser massa. Aqueles que estudam muito e trabalham menos são os que mais recebem. Nós sabemos disso, é uma realidade no Brasil hoje. Mas eu, de coração, não gostaria mesmo que um filho meu seguisse a mesma linhagem minha, pelo menos não na situação atual de Brasil. A menos que ele fosse ser professor, com um nível de apreço maior, com um salário melhor, com uma estrutura melhor para trabalho. Hoje nós temos uma realidade maravilhosa no CEAF, todas as salas dispõem de equipamentos multimídia. É uma realidade completamente diferente do mundo aqui ao lado, por exemplo, num colégio municipal ou estadual. Então, assim, de verdade eu não gostaria, preferia que ele investisse sim em uma outra área. Mas, enfim, se for o sonho dele, ou o desejo, se ficar bem assim, como eu disse na pergunta anterior, influenciaria ele a melhorar dentro da área para ter satisfação pessoal e aí conseguir desenvolver bem o seu trabalho. Você influencia ou já influenciou na escolha profissional do seu filho? Não. Se seu filho escolhesse uma profissão que não fosse tão remunerada, mas fosse o sonho dele, como você reagiria? Eu acredito que a escolha profissional, ela depende de uma realização pessoal. Não existe profissão bem ou mais ou menor ou remunerada. Todas as profissões, dentro da sua função, das suas competências, existe o seu teto salarial. Sendo compatível ao teto salarial exigido, previsto dentro da legislação, e ele estando feliz no exercício da mesma, eu apoiaria com todo o esforço, de toda maneira que fosse possível. Em algum momento, você pressionou seu filho a escolher uma profissão de sua preferência? Não. Eu acredito que a preferência tem que partir do meu filho, ou dos meus filhos, aliás, né? Porque ele não está aqui para realizar o desejo de um pai, de uma mãe, e sim um desejo pessoal dele, que é atender o mercado de trabalho, ele estar feliz no ambiente de trabalho. Então, por isso que a escolha tem que ser bem feita e tem que partir dele mesmo. Você gostaria que seu filho escolhesse a mesma profissão que a sua? Nada contra a minha profissão. Essa é legal, essa pergunta. Eu penso o seguinte, se ele entender que a profissão do pai vai dar sequência às suas realizações pessoais, dou maior apoio. Mas da minha parte, em questão pessoal, não vou fazer essa indução, até porque é a escolha que eu fiz na época, estou muito feliz pelo que eu estou fazendo, mas não quer dizer que o meu filho tem que dar essa sequência. Então eu penso que se ele acreditar em uma outra atividade profissional, ele tem que buscar realizar os seus sonhos dentro das possibilidades que como no caso, né? Formação, mas trabalho como professora já há 12 anos. Em algum momento você se sentiu pressionado pela sua família? Como você reagiu? Me senti pressionada um pouco antes de prestar o vestibular, de escolher o curso, um pouco, mas também não era
absurdo, era quanto a escolher o curso ou não, né? Escolher qual curso escolher ou não. Mas a partir do momento que eu escolhi, que eu decidi, não teve mais pressão, foi tranquilo. Não teve, não falaram se era bom ou ruim, ficaram parciais. Na faculdade, em algum momento, você quis desistir do curso, pois percebeu que não era o que você imaginava? Sim, no primeiro semestre, entre o primeiro e o segundo semestre, eu pensei em desistir do curso e para entrar num outro curso que eu achava que o que eu estava fazendo, né, não era o suficiente, porque eu queria aprender. Mas eu acabei não parando, continuei na faculdade. Quais pontos você elencou para escolher o curso na faculdade? Foi por aptidão mesmo, por ser uma área que eu gostava, que eu me identificava. Não pensei na parte financeira, pensei só na profissão em si, era uma coisa que eu gostava. O que te fez mudar de profissão de fisioterapeuta para professora? Quando eu comecei a faculdade, eu já dava aula. E sempre gostei muito de estar com os alunos, de dar aula de inglês. Então, quando eu terminei a faculdade e eu percebi que eu não seguiria nessa carreira, não continuaria nessa carreira, eu voltei para as aulas e aí continuei. Até hoje, dando aula, não me arrependo, não voltaria a ser fisioterapeuta. A professora foi a profissão que eu escolhi. Sabemos que a profissão de professor é muito desvalorizada, mas por que você escolheu segui-la? Eu escolhi segui-la primeiro por amor à profissão e segundo porque nessa área que eu segui, eu tive um retorno financeiro satisfatório. Então eu decidi continuar. Juntei os dois fatores. Em algum momento, você se sentiu pressionado pela sua família? Como você reagiu? Não, a minha família nunca me pressionou a fazer o curso que eu quis. Eu sempre pensei aquilo que eu queria fazer, tomei a decisão, comuniquei e o apoio foi imediato àquilo que eu desejava fazer. Né? Somente no momento em que eu fiz 2 vestibulares. Né? Então, no momento em que eu fui fazer meu pai só sugeriu que eu fizesse um curso de física, mas eu queria mesmo era fazer um curso de química, mas segui a minha intuição e fiz o vestibular para química mesmo. Mas não houve pressão, eles me deixaram livre para escolher. Na faculdade, em algum momento, você quis desistir do curso, pois percebeu que não era o que você imaginava? Sim, eu demorei, o curso de biologia, o curso de ciências biológicas, ele é de 4 anos. Eu demorei 5 anos e meio para terminar, que eu desisti por 1 ano, porque quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a trabalhar também no banco. E aí lá no banco eu comecei a gostar muito do que eu fazia e pensei em fazer a faculdade de ciências contábeis. E aí pensando em fazer a faculdade de ciências contábeis, eu parei o curso de biologia. Acabou que eu não consegui fazer a faculdade de ciências contábeis, não consegui terminar o curso de biologia e tive que voltar para a graduação de biologia. Mesmo assim, eu voltei com muito gosto, porque eu gostava do curso, né? Gosto da disciplina e continuei fazendo. Quais pontos você elencou para escolher o curso na faculdade? Na época em que eu fiz o vestibular para ciências biológicas, eu tinha na minha casa minha irmã formada em biologia. Quando eu estava no 3º ano, eu tinha um namorado que tinha acabado de terminar o curso de biologia. E uma professora de biologia excelente. Então foram os 3 incentivos que eu tive para fazer esse curso. Mesmo assim, eu sempre fiz um curso na área de ciências. Na verdade, eu queria ter feito química, bacharelado em química. Mas em Cáceres não tinha. Tinha a opção de ciências biológicas e eu fiz o vestibular para química em Cuiabá, na UFMT. Mas passei nos 2, mas infelizmente, né, por uma questão financeira, eu tive que ficar em Cáceres. Porque os meus pais eram daqui e não tinham como me manter lá. Então eu fiquei aqui por incentivo e por gostar da área de ciências mesmo. Sabemos que a profissão de professora é muito desvalorizada, mas por que você escolheu segui-la?
Eu só escolhi ser professora quando eu terminei o curso de biologia. Porque o curso de biologia, ele é licenciatura plena em biologia. Mesmo sabendo que eu ia ser professora, mesmo fazendo estágio na faculdade, eu ainda não sentia que eu estava preparada para encarar uma sala de aula. Primeiro porque eu discordava de muitos pontos. Segundo que, para mim, um bom profissional, ele deveria ele deve ter um incentivo maior, além de se empenhar bastante. A profissão ela deve ser bastante valorizada, bastante incentivada. E eu não vejo isso até hoje, não via isso na época e não vejo isso até hoje na minha profissão. Então eu só senti que eu devia continuar sendo professora, que eu quero ser professora no momento que eu fui para a sala de aula. Então no momento que eu encontrei alunos que precisavam de um certo conhecimento, que precisavam de apoio, que precisavam até de carinho, de atenção, é que eu fui para a sala de aula, que eu fui perceber que a minha profissão, que eu estava no caminho certo, mesmo tendo uma profissão tão desvalorizada quanto é hoje. Então assim, para mim, pensar nos alunos foi o principal. Aí eu senti que o conhecimento a gente precisa adquirir cada vez mais, eu não tenho todo o conhecimento, mas o que eu tinha, eu sentia que eu podia ajudar algumas pessoas e que eu podia passar isso para as pessoas. Foi aí que eu percebi que mesmo sendo valorizada, eu não... Nunca deixe que lhe digam que